Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós precisamos instalar uma ferramenta para poder escrever os nossos programas. Essa ferramenta chama ferramenta IDE, que é a ferramenta onde nós escrevemos o nosso código. Mas essa ferramenta também precisa de um compilador. Aprender a instalar o IDE e instalar o compilador é o tema da aula de hoje. Vamos para a aula! Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui continuando com a nossa aula de programação para microcontroladores. Nessa aula, nós vamos falar sobre o compilador e o ambiente de desenvolvimento que chama IDE. Vamos aprender a instalar as ferramentas e testar o nosso primeiro programa. Mas antes eu queria retomar com vocês algum conceito sobre programação e fluxograma que vai ajudar no trabalho de desenvolver os programas mais complexos que vão vir daqui para frente. Quando a gente fala de programação, a gente sempre fala um pouco de fluxograma, porque o fluxograma ele é importante para que eu possa desenvolver a resposta para algum problema que eu não sei. Ou seja, se eu já tenho um problema que está resolvido, eu já sei todos os passos para fazer essa solução, e eu já tenho esses passos conhecidos, eu digo que eu tenho um algoritmo, eu tenho um procedimento para resolver o problema. A partir do momento que eu tenho esse procedimento, eu traduzo esse procedimento em um programa de computador que vai ser executado sempre. Quando eu falo de programação, a programação inclui resolver esse problema, ou seja, pensar no algoritmo. Codificar, portanto, é mais simples. Basta você pegar um problema que já está resolvido e traduzir ele para a linguagem C. Porém, se eu tenho que fazer um programa e ele não está resolvido, eu ainda não sei como é que eu vou fazer esse programa, e eu preciso pensar no algoritmo, ou seja, nos passos que eu tenho que fazer para resolver o meu problema, e só depois fazer a codificação. Portanto, quando eu falo de programar, eu preciso resolver o problema, entender o algoritmo e então fazer a minha codificação. Para isso, eu preciso pensar na minha lógica e fazer o meu algoritmo. Ou seja, algoritmo é apenas um conjunto de passos que vão ser repetidos em um programa para resolver um problema. Para eu fazer um algoritmo que resolve um problema, é claro que eu preciso, primeiro, analisar o problema, depois identificar quais são as entradas de dados que o meu programa vai ter, como é que o programa vai receber esse dado, determinar como é que esse dado vai ser transformado, né? Como é que o meu programa vai processar esse dado, o que vai acontecer, que decisão que vai ser tomada, que conta que vai ser feita. Desse procedimento, eu vou ter uma solução. E essa solução vai ser a saída do meu programa, que pode ser uma mensagem na tela, um sinal na porta do microcontrolador, uma informação que vai ser dada para um banco de dados e assim por diante. Construir esse algoritmo é importante para eu entender como é que eu vou resolver um problema. Porque é claro que eu não consigo escrever um programa se eu não sei qual é o problema que eu tenho que resolver. Se o algoritmo for muito complexo, ele precisa ser testado antes, precisa ser feito simulação para você não perder tempo escrevendo uma codificação na linguagem C que depois vai estar cheia de bugs. Vamos dar um exemplo de fluxograma simples. Para isso eu queria olhar lá no livro texto, mas existem muitos exemplos de fluxograma na internet. A gente não pode se esquecer que escrever o programa na linguagem C não é a parte mais difícil. A parte mais difícil geralmente é pensar naquela lógica e em como que você vai resolver o problema. Essa parte
junto com a codificação, que significa fazer um programa. Aqui no nosso livro, logo no início do primeiro capítulo, nós já temos vários exemplos de algoritmo. Estou buscando aqui no índice o capítulo 1, que justamente vai ajudar a gente a entender essa questão de introdução aos algoritmos. Quando eu faço um algoritmo, eu preciso pensar na lógica que o programa vai usar. Eu posso pensar isso tanto em forma de palavras como a língua portuguesa, ou posso pensar isso aqui em termos de afirmações. Eu posso usar tabelas verdade, que nós já conhecemos aí da eletrônica digital. É comum a gente pensar em funções lógicas e traduzir isso para expressões matemáticas para poder fazer o meu programa. Isso também ajuda a gente a resolver problemas. E, é claro, o mais comum, desenhar o fluxograma de maneira gráfica. Às vezes as pessoas preferem fazer de maneira gráfica, às vezes elas preferem fazer isso de maneira matemática, às vezes ela prefere fazer isso com palavras e frases da língua portuguesa. Você vai usar o que for mais fácil para você. Se eu pensar numa sequência de um programa, a partir do início até o final do meu programa, ele vai executar diversas tarefas de entrada, saída, processamento, e eu posso representar isso de maneira gráfica. Aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho que tomar uma decisão. Essa decisão pode ser true or false, não é verdadeiro ou falso. Se você tomar uma decisão falsa, ele vai direto para o fim. Se a decisão for verdadeira, ele vai executar um procedimento. Ou então eu posso ter decisões que têm múltiplos procedimentos. Dependendo se é verdadeiro ou falso, eu vou fazer processamentos diferentes. Ou posso fazer outras perguntas. Então, nada impede que o meu problema seja representado de maneira gráfica. Eu posso também ter repetições no meu programa. Ele inicia, ele toma uma decisão, volta, faz de novo a pergunta, toma uma decisão e ele fica rodando até que ele termine o processamento que dá falso e para. E observe que eu posso fazer um teste no início, posso fazer um teste no fim, posso ter variáveis de controle para ajudar a fazer os meus testes. Todas essas estruturas gráficas não dependem da linguagem C. Pode ser usado com qualquer linguagem de programação. Aqui eu tenho um algoritmo já mais completo que vai calcular a média e verificar se um aluno está aprovado ou não. Ele começa no início recebendo como entrada 2 notas. Eu preciso saber como é que a média é calculada, porque senão eu não consigo fazer meu algoritmo. Nesse caso, a nota é calculada pela média. Então, ele vai fazer uma conta e vai saber o valor da média. Depois ele tem que fazer uma pergunta aqui, uma comparação, para verificar se é maior ou igual a 6. Se for maior que 6, ele vai mostrar na tela aprovado. Se não for maior que 6, ele vai mostrar reprovado. E depois que ele mostrou, nos 2 casos, ele vai para o fim. E nós temos, inclusive, exercícios para a gente fazer. É importante você estudar o conceito de lógica e o conceito de algoritmo para facilitar você na hora de escrever os seus programas. Eu também queria conversar com vocês sobre a instalação das ferramentas. Nós vamos precisar escrever e compilar muitos programas. Nós temos uma ferramenta chamada IDE. Ela é uma ferramenta que significa Ambiente de Desenvolvimento. Então, é a ferramenta onde nós escrevemos o nosso texto, aonde nós podemos usar recursos de um editor, copiar, colar, trocar palavras e assim por diante. Permite que a gente configure os compiladores que vão processar o texto desse programa e enviar ele para o compilador que vai gerar os programas prontos.
E existem vários tipos de ferramentas IDE de várias formas diferentes. No nosso caso, nós vamos adotar a ferramenta chamada CodeBlocks, porque ela é uma ferramenta gratuita e funciona com qualquer computador. Mas não basta a gente ter apenas um IDE para escrever os nossos programas. Nós precisamos também de um compilador que vai traduzir esse texto para um programa que possa ser executado. Existe um compilador gratuito que é muito bom, chama GCC. Só que ele foi feito para Linux, que algumas pessoas traduziram esse compilador para que ele rode também em Windows. Eu tenho soluções pagas, aonde eu tenho o IDE, o compilador, manuais, exemplos, eu tenho casos de uso, só que essas soluções pagas são caras e a gente vai utilizar o programa de código aberto. Então ele não tem muitos exemplos e a gente precisa compensar isso estudando bastante. E aí vocês perguntam para mim, mas o curso não é de microcontrolador? O CodeBlocks funciona no computador PC. São diferentes, pessoal. Só que um programa para fazer programação para microcontrolador, ele é mais complexo. Não tem nem teclado, não tem tela. É muito difícil da gente usar ele num primeiro momento. A linguagem C para microcontrolador também precisa de bibliotecas que são específicas para esse microcontrolador. E as ferramentas gratuitas para microcontrolador são para uso profissional e não são muito simples de utilizar. Por isso, nós vamos fazer o nosso curso de linguagem C falando do computador PC. E depois nós vamos fazer uma introdução para o microcontrolador. Nesse curso inicial de programação de microcontroladores, nós usaremos sim o computador. E é importante que você se esforce para conhecer muito bem a linguagem C nesse curso, porque no computador e no microcontrolador, a linguagem C é a mesma. Nós vamos utilizar a linguagem C no PC porque é mais fácil. Só que em cursos mais avançados, quando nós formos trabalhar diretamente com o microcontrolador, você vai precisar de todo esse conhecimento básico de linguagem C para conseguir acompanhar a parte mais avançada de nossa área de programação. Vamos então, pessoal, instalar o programa CodeBlocks e o nosso compilador. Eles podem ser instalados separados, mas eu tenho a opção de instalar os dois juntos. Aqui na página do CodeBlocks, eu tenho o link para downloads. Quando eu seleciono o meu link de downloads, eu venho na página de download, aonde eu posso selecionar Download the Binary Release. Mas eu tenho que tomar um certo cuidado, porque eu tenho vários tipos de download. Se eu fizer o primeiro download, ele não tem o compilador. É mais fácil se a gente fizer download do CodeBlocks, que já tem o MinGW. O MinGW é o ambiente de programação já traduzido para Windows. Portanto, escolham o arquivo CodeBlocks, que já tem o compilador GCC, selecionando o CodeBlocks com o pacote MinGW incluso. É claro, a versão do seu compilador pode ser diferente, né? O tempo muda, mas fique tranquilo, carregue a versão mais atualizada que você está vendo aí na sua tela. No computador agora, para instalar o CodeBlocks, abri a página do Moodle onde temos o nosso curso e eu tenho aqui o download do CodeBlocks. Clicando, eu já vou ver o link que me leva nos binários. Clicando no link, já abre a página correta do CodeBlocks, onde eu tenho aqui uma série de arquivos. Como eu comentei com vocês, eu preciso pegar o arquivo CodeBlocks com o MinGW, vou escolher o arquivo de setup e vou escolher fazer download do SourceForge. O download depende um pouco da internet de vocês. Pode ser mais lento ou pode ser mais rápido.
Aí o download terminou. Vou abrir o arquivo na pasta de download, fechar aqui a minha janela e vou instalar o CodeBlocks. Vou clicar Next, dizer que eu concordo, instalar com as opções padrão no diretório padrão. Dependendo do computador, vai levar mais ou menos tempo para instalar. Vamos lá. Terminou a instalação do programa. Agora eu vou fechar aqui a minha janela que está no fundo e vou rodar o CodeBlocks. Vai abrir o programa principal e ele já vai mostrar para mim que o compilador foi detectado e eu vou dar OK para fazer as configurações de compilador para mim. Aí ele abre o programa e eu posso dar Next e finalizar a instalação. Ele mostra logo de início uma tela para associar arquivos de linguagem C com o CodeBlocks. Eu vou colocar Yes, vou dar OK e o meu programa está instalado. Posso então fechar o CodeBlocks. Ele vai mostrar para mim uma outra janela perguntando a minha opinião. Eu vou pedir para não perguntar toda hora e dizer que eu quero salvar. Essas janelas aqui vocês vão ajustando conforme o gosto de vocês. E terminamos de instalar o CodeBlocks. Olá, alunos, voltamos então. O CodeBlocks já está instalado, mas a gente ainda não testou para ver se ele está funcionando. Então nós vamos ter que agora testar o nosso primeiro programa e observar a estrutura de um programa C para eu poder pelo menos conseguir fazer um teste. Lá no CodeBlocks ele coloca à esquerda os números das linhas e aí eu escrevo o meu programa. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar um include aonde tem a biblioteca. Nesse caso, a biblioteca do computador PC. Esse arquivo stdio.h, ele tem as rotinas para ler o teclado e escrever na tela. Se fosse um programa de microcontrolador, você ia fazer o include da biblioteca do seu microcontrolador. Depois que você colocou a biblioteca, você precisa escrever uma função main. Essa função main é a função que o Windows vai chamar na hora de executar o seu programa. Então, a função main é onde o seu programa começa. Nesse caso, é um programa muito pequeno, um programa que só tem 2 linhas. Ele basicamente vai escrever Hello World na tela, só para mostrar que escreveu alguma coisa na tela e está funcionando, e vai retornar 0 para o sistema operacional. E aí o programa termina quando eu fecho a minha chaves. É bastante simples. Biblioteca, função main, o meu código do programa. Ele começa na função main e termina quando eu fecho as chaves. Vamos então testar o nosso programa. Ele está instalado aqui, vou abrir o programa. E a primeira coisa que eu vou fazer é criar um projeto de teste. Venho aqui em File, New, e seleciono Projeto. Eu escolho o projeto vazio, ok? Vou começar com um projeto vazio. Vou dar aqui um Go. Eu não quero que mostre essa página toda vez para mim. E vou dar um título para o meu projeto. Vai chamar Teste. E a pasta que eu quero criar eu vou definir aqui. No caso, eu vou gravar em documentos, só que eu não quero que fique misturado com outros arquivos. Então, eu vou vir aqui em Novo e criar uma pasta para ficar organizado. Pasta Programa C, onde eu vou colocar aqui os programas da minha aula. Vou dar Selecionar Pasta e ele já colocou aqui Programa C. Vou dar Next.
E aí ele já me mostra o compilador GCC. Eu vou desmarcar a opção de debug, porque eu vou gerar código para release, nós não vamos estudar o depurador no nosso curso. Então eu deixo apenas release habilitado e dou finish. Observem aqui à esquerda que ele já criou um projeto de teste. Quando eu clico no projeto, eu ainda não tenho arquivos. Então eu tenho que vir aqui em File, New, e criar um arquivo. Então, New File. Vou escolher C ou C++ Source. O código que eu vou gerar é linguagem C. Não quero ficar vendo essa página toda hora, então vou dar skip aqui e next. E vou escolher aqui o código C. Vou dar next de novo. Vou apertar aqui os 3 pontinhos para poder dar um nome para o meu arquivo, né? Eu vejo que eu já estou no diretório teste, que é o projeto que foi criado. E vou chamar também de teste. Teste.c, que é o meu arquivo de linguagem C, que eu vou colocar aqui no meu build de release. Então, o arquivo que eu estou gerando aqui vai ser incluído no meu build de release. E vou dar finish. Então, eu tenho aqui um arquivo teste.c. Se eu clicar aqui no mais, eu observo que agora não está mais vazio. Eu tenho aqui sources, eu posso ter vários arquivos aqui. Então, eu vou colocar aqui o meu programa de teste. Vou colocar jogo da velha include std.io, ele já vai preenchendo para mim, né? Eu posso usar o mouse, aí eu posso fazer como eu quiser. Ele ajuda a escrever programas em linguagem C, completando o meu código. Aqui eu vou criar int main void, ele já fecha parênteses, ele já tenta me ajudar. Vou abrir chaves, ele já deixa a chave lá no fundo para mim, para eu não perder o meu controle. Vou escrever printf e vou colocar aspas hello world. E vou dar o /n para ele pular de linha. Nós vamos estudar isso mais para frente. E aí aqui eu vou dar return 0 para encerrar o meu programa para o sistema operacional. E quando ele chegar na fecha chaves, ele termina o programa. Então aqui eu tenho a estrutura padrão de um programa em linguagem C. As minhas bibliotecas, a minha função main, o programa que eu quero escrever e a chave que termina o meu programa. Eu vou clicar aqui na rodinha amarela escrito build, né? Essa engrenagem vai compilar o meu código. Olhando aqui embaixo, eu já vejo que o processo terminou com 0 erros, 0 warning, 0 minutos, né? Então foi quase instantâneo aqui na minha máquina. Terminou de compilar. E agora eu quero rodar para ver se ele vai escrever isso na tela. Aí eu tenho aqui esse botãozinho de Run. Então eu vou clicar aqui no Play e ele vai mostrar para mim uma janela. Essa janela rodou o programa teste.exe e escreveu na tela Hello World. Então eu terminei de testar o meu Code Blocks. Mas eu tenho um exercício, né, gente? Então eu vou fazer o seguinte, né? Para ficar organizado, para ficar melhor, para entregar, eu vou deixar essa tela menor, vou colocar aqui o meu programa, vou ajustar aqui a minha mensagem de compilador para ver que deu tudo certo. E aí eu vou mostrar isso aqui na folha de entrega. Então vou dar um print screen aqui da minha tela e vou abrir o Paint. Por que eu vou abrir o Paint, pessoal? Para entregar uma coisa organizada, né? Uma coisa bem feita. Não é a tela do computador assim com tudo, né? Eu vou entregar a parte mais importante. Então eu quero mostrar aqui, ó, justamente isso aqui, que é a minha janela de compilação. E um pedaço aqui da minha tela, não precisa ser tão criterioso, mas é melhor do que você ficar colocando aí a tela toda, aquela letra muito pequena, a gente não consegue corrigir, assim fica melhor. E aí eu salvo esse arquivo e coloco lá no Word. Aqui o programa, aqui que ele está funcionando, a compilação dele, tem aqui release teste, tudo certinho, melhor para a gente corrigir, e coloco isso no meu arquivo do Word.
Então está testado o nosso programa, eu tenho o meu Code Blocks funcionando, eu posso fechar essa janela, né? Pressione qualquer tecla para continuar e ele fecha. E ainda tem uma coisa que eu não estou gostando muito, né? Para gravar as aulas, a letra está muito pequena, o botão está muito pequeno. Eu vou tentar depois vir aqui em Settings, onde eu tenho todas as opções de configuração, para tentar arrumar esse programa de um jeito melhor para gravar aula. Eu tenho que estudar isso aqui para saber como é que mexe nisso. Pessoal, vocês também podem ajustar o compilador conforme for o gosto de vocês. Temos então o Code Blocks instalado. Nós já vimos como é que criamos um projeto, já vimos como é que criamos um arquivo, já fizemos um programa de teste, e isso é muito importante, porque não basta você instalar a ferramenta, você precisa testar se ela funciona. Do mesmo jeito, não é só escrever um programa e ver se ele compila e faz alguma coisa. Eu tenho que testar se o que o programa está fazendo é o que eu quero mesmo, ou seja, se não tem bugs. Então, do mesmo jeito que eu preciso testar a minha ferramenta, não esqueçam de testar os programas que vocês fazem. O que eu tinha para a aula de hoje é só isso. Agradeço a participação de vocês e deixo um abraço a todos. Obrigado, pessoal!